Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da questão tributária no Brasil, uma discussão que atravessa décadas e levanta polêmicas. Como desatar os nós da economia, favorecer o chamado ambiente de negócios e, ao mesmo tempo, praticar justiça social. Como praticar também a justiça federativa, com equilíbrio entre União, estados e municípios. Quem deve pagar a conta e quanto deve pagar? E ainda, o que o judiciário tem a ver com tudo isso? O Conselho Nacional de Justiça acha que o judiciário tem tudo a ver com a questão tributária. Afinal, é nos tribunais que vão desaguar os muitos litígios e dúvidas sobre a cobrança de impostos. O relatório Justiça em Números do CNJ mostra que a taxa de congestionamento provocada pela questão tributária nos tribunais chega a 87%. Todos os setores envolvidos na economia pedem o fim da chamada insegurança jurídica e novas regras. Querem uma carga tributária menor, a simplificação da arrecadação de impostos, taxas e contribuições, o fim da guerra fiscal entre as unidades da federação e o litígio contra a União, além da incidência de tributos menos regressiva e injusta. O ministro Luiz Fux assumiu a presidência do Supremo e do CNJ de olho no assunto. Elegeu como uma das prioridades da gestão dele a promoção da estabilidade e do ambiente de negócios para o desenvolvimento nacional e determinou a realização de uma ampla pesquisa sobre o contencioso tributário judicial. Visa-se, ao fim e ao cabo, entender por que os processos tributários são tantos tramitando no Poder Judiciário, quais as razões que levam a essa judicialização efetiva e de que forma a taxa de congestionamento desses processos, em especial execuções fiscais, que são o grande número, poderiam ser reduzidos, ou seja, poderiam ser solucionados. A pesquisa será concluída até dezembro e vai incluir sugestões de como vencer os problemas relacionados ao tema, não só internamente no judiciário, mas também na sociedade como um todo. Serão feitos, na verdade, 2 diagnósticos, um do contencioso judicial tributário e um do contencioso administrativo tributário, porque o volume de ações e o volume de recursos discutidos na esfera administrativa federal, estadual e municipal é gigantesca também. E lá se replicam os problemas do contencioso judicial tributário. Nós temos taxas de congestionamento grandes, duração dos processos duração longa dos processos. Então, a ideia é que, ao fim e ao cabo, nós consigamos ter os 2 diagnósticos e façamos a integração desses diagnósticos para propormos ao ministro Luiz Fux alternativas de projetos de lei para que ele analise e as encaminhe se reputar oportunas e convenientes. E na reta final para a declaração de imposto de renda, o CNJ tem outra iniciativa relacionada a tributos. Lançou a campanha Se Renda à Infância. O objetivo é convidar os contribuintes a serem solidários. Isso vale tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. Todos podem destinar parte dos valores a pagar em impostos para os fundos de direitos da criança e do adolescente. O processo é simples, mas a ajuda de um contador é bem-vinda. A pessoa física só pode destinar até 3% da declaração de ajuste anual para essa finalidade. Então, quando você for preencher a declaração, já vai ter lá uma opção de doação e a pessoa faz a opção pelo fundo federal, municipal ou estadual. Já a pessoa jurídica pode destinar só até 1% do seu lucro, Então, é muito importante que as pessoas procurem o contador, procurem informações com o contador, especialmente as pessoas jurídicas, para que saibam melhor como fazer essa destinação desses valores. Esse tipo de doação é seguro, segundo o CNJ. As entidades que recebem os valores têm de apresentar projetos consistentes e depois a execução é fiscalizada.
Quem fizer essa opção, pode ficar tranquilo que isso está respaldado na lei, no Estatuto da Criança e da Adolescência. Esses fundos, eles são fiscalizados, eles têm ampla fiscalização pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, e o próprio cidadão pode fazer a fiscalização. E a aplicação desses recursos é feita pelos conselhos federais, distritais, estaduais e municipais, que eles elegem um plano para identificar os projetos que eles vão destinar esses recursos. E vamos falar um pouco mais sobre o assunto. Eu converso agora online com Bernard Api, economista e ex-secretário executivo e ex-secretário de Política Econômica do antigo Ministério da Fazenda e também diretor do Centro de Cidadania Fiscal. Converso ainda com Eduardo Maneira, presidente da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB Nacional e professor da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigado aos dois pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para o Bernard Api. O senhor é autor de uma das propostas que estão em tramitação no Congresso, proposta, claro, de reforma tributária. Eu pediria que o senhor estabelecesse as diferenças fundamentais entre as principais propostas. Bom, no Congresso Nacional tem várias propostas de reforma tributária, mas tem duas principais. A PEC 45 da Câmara dos Deputados, que é inspirada no trabalho que nós desenvolvemos no Centro de Cidadania Fiscal, e a PEC 110 do Senado Federal. As duas têm o mesmo núcleo, o mesmo objetivo fundamental, que é substituir 5 tributos muito ruins que existem hoje no Brasil, que incidem sobre bens e serviços, que são o PIS, a COFINS e o IPI, que são federais, o ICMS estadual e o ISS municipal, por um único imposto sobre bens e serviços, o IBS, que é um imposto do tipo sobre valor adicionado, que é cobrado pelo regime não cumulativo em todas as etapas do processo de produção e comercialização. Um IBS ou um IVA, quando é bem desenhado, ele ainda que seja cobrado ao longo da cadeia de produção e comercialização, ele é efetivamente um imposto sobre o consumo. Por quê? Porque você desonera completamente exportações e desonera completamente investimentos e, portanto, ele incide apenas sobre o consumo. E esse objetivo é comum entre as duas propostas. Onde começa a ter diferenças? Primeira diferença é de escopo. A PEC do Senado prevê a extinção de mais tributos e a substituição pelo imposto sobre bens e serviços. Então, prevê a extinção da contribuição para o salário e educação, do IOF e da CID Combustíveis, que seriam substituídos também pelo imposto sobre bens e serviços. Segunda diferença, a PEC 45 da Câmara prevê apenas um IBS que seria federal, estadual e municipal. A PEC 110 do Senado Federal, na última versão do parecer do relator, ela prevê o que nós chamamos de um IVA dual, 2 IBS, um IBS federal e um IBS que seria dos estados e municípios. Então, essa é uma segunda diferença. Terceira diferença, a PEC da Câmara prevê uma alíquota uniforme para todos os bens e serviços, uma única alíquota para todos os bens e serviços, mas ela prevê que a União, os estados e os municípios terão autonomia na fixação da sua alíquota. Na PEC 110 do Senado Federal, ela prevê múltiplas alíquotas, não define quantas, isso ficaria para a lei complementar, e ela, na verdade, não deixa nenhuma autonomia para os entes da federação definirem suas alíquotas. Eu acho que essas são as diferenças mais importantes, obviamente tem diferenças de redação, mas o núcleo, e esse é o ponto fundamental, é o mesmo. É substituir 5 tributos muito ruins que nós temos hoje por 1 ou 2 tributos modernos, compatíveis com as melhores práticas internacionais. E essa transição, isso é muito importante, tem um efeito, do ponto de vista econômico, muito grande. Tem um estudo feito pelo economista Braulio Borges, que estima que a aprovação da PEC 45 poderia aumentar o PIB potencial do Brasil em 20 pontos percentuais em 15 anos. E essa é a razão, do ponto de vista econômico, a razão fundamental de fazer a reforma tributária. As distorções que nós temos hoje na tributação de bens e serviços no Brasil têm um custo muito grande para a sociedade. Nós estamos falando que em 15 anos cada brasileiro pode ser 20% mais rico do que seria sem a reforma tributária. Eu gostaria de ter a avaliação do Eduardo a respeito dessas duas propostas apresentadas pelo Bernard como principais. A minha posição é de apoio à reforma tributária. Concordo que as duas propostas principais que tramitam no Congresso, a PEC 110 e a PEC 45, têm mais pontos em comum do que divergências. A substituição de 5 tributos ruins por um imposto moderno
seria muito bom para o Brasil, além do desenvolvimento econômico manifestado pelo Bernard, com certeza, vendo pelo lado do advogado, diminuiria em muito a complexidade e, consequentemente, a litigiosidade do direito tributário hoje no Brasil, que gera muita insegurança jurídica. Então, podemos, no avançar da conversa, expor algumas coisas mais objetivas, mas, em princípio, eu acho que o Brasil avançaria muito se aprovasse a reforma tributária e se fosse possível no Congresso buscar a convergência entre as duas propostas, uma que tramita na Câmara, uma que tramita no Senado. Essa convergência é possível porque, como disse o Bernard, o núcleo é comum. Há essas duas propostas principais, há outras que a gente nem mencionou aqui, há algumas preocupações com relação a se fazer justiça social, por exemplo, imposto progressivo, imposto sobre grandes fortunas. Por que o Brasil precisa de uma reforma tributária de fato e por que esses temas que eu citei não estão nessas propostas? Bom, o Brasil precisa de uma reforma tributária porque o nosso sistema tributário é muito ruim, em todos os sentidos. Um bom sistema tributário, a função do sistema tributário é arrecadar recursos para financiar políticas públicas. Um bom sistema tributário arrecada recursos gerando o mínimo de distorções que prejudicam a organização eficiente da economia e, portanto, prejudicando o mínimo possível o crescimento, e também o fazem da forma mais progressiva possível, ou seja, tributando mais quem tem mais capacidade contributiva do que quem tem menos capacidade contributiva. O Brasil falha em todas essas dimensões. As propostas que estão no Congresso hoje tratam de uma delas, que é a tributação de bens e serviços, que, do ponto de vista do impacto sobre o crescimento, com certeza é a mais importante de todas. Por que nós estamos discutindo essa questão hoje? Eu acho que, primeiro, por causa do efeito sobre o crescimento, que é o mais relevante, e volto a falar, se o país crescer mais, todos os brasileiros são beneficiados, mas, segundo, porque eu acho que é a discussão que estava mais madura. É uma discussão que já vem sendo feita há décadas no Brasil, acho que agora chegamos num grau de maturidade que não tinha antes, e eu acho que isso facilita muito, ajuda muito a aprovação. Acho que a discussão da questão de outros tributos, principalmente do imposto de renda, está amadurecendo no Brasil. Não sei se já está pronta para você aprovar uma mudança, mas eu acho que ela está amadurecendo e podemos, sim, obviamente, propor mudanças no imposto de renda. Acho que são perfeitamente complementares ao que está sendo discutido no Congresso Nacional. Agora, lembrando, essa mudança na tributação de bens e serviços pressupõe uma PEC, exige uma PEC. Mudanças no imposto de renda podem ser feitas por lei ordinária. E como bem disse o Bernard, o imposto de renda não está nessa discussão porque o imposto de renda pode ser modificado por lei ordinária e a iniciativa pode ser do executivo até por uma medida provisória. Então, é muito mais fácil a conversão de uma medida provisória em lei ordinária ou a aprovação de um projeto de lei ordinária do que uma aprovação de PEC que tem quórum de 3/5, 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado, etc. Qual é, no meu entender, a grande dificuldade hoje de se avançar com a reforma tributária, as duas que estão no Congresso, maduras, porque já foram discutidas, estão sendo discutidas há anos pela sociedade, pela academia, pelos fiscos estaduais, municipais, federal. Tem 2 pontos que eu gostaria de colocar assim como entraves a essa avanço, ou 3. Primeiro, a ausência de uma coordenação política, de um grande concerto político para avançar com a reforma tributária. Segundo, a questão federativa. Na hora que se extingue impostos municipais, estaduais e federais, questiona-se a questão federativa, se está sendo respeitada ou não. E terceira, que esta reforma pressupõe o fim de benefícios e privilégios fiscais. Isso, setores hoje beneficiados por políticas fiscais de incentivo reagem a uma mudança. E, por fim, há um outro
problema que, nesta harmonização de alíquotas, uniformização de alíquotas, alguns setores que hoje pagam menos irão pagar mais, sem dizer necessariamente que com isso vão ser prejudicados, porque a melhoria do ambiente de negócio, da economia do Brasil, beneficia a todos. Mas são entraves que precisam ser removidos dentro de um grande acordo, de um grande pacto político e federativo, e estamos passando por momentos difíceis em que essa conversa serena, organizada, articulada, está com pouco espaço na agenda, infelizmente. Qual é a expectativa de vocês sobre a aprovação dessas propostas? Elas podem ser votadas ainda nesse semestre? Isso é viável? Bom, viável é, mas exige um esforço político certamente grande para equacionar as questões que ainda estão em aberto. Eu acho que se não fosse a pandemia, a chance de ter aprovado o ano passado teria sido muito grande, no ponto em que estava a discussão no Congresso Nacional. Agora, a pandemia, que continua bastante forte, acaba sendo um condicionante para a retomada dessa discussão. Mas possível é. Mas acho assim, se não for nesse governo, tem que ser no próximo. Com relação, só queria responder uma coisa que o Eduardo colocou, essa questão de ter múltiplas alíquotas. Obviamente, a gente sabe o que a gente preparou, que foi a base da PEC 45, é o ideal. A gente sabe disso, a gente sabe que o Congresso tende a fazer alguma flexibilização. Mas precisa tomar cuidado com essas flexibilizações. Toda vez que você tem mais de uma alíquota, automaticamente você tem mais custo de conformidade, custo burocrático de pagar imposto e tem mais litígio. Automaticamente. Porque sempre o contribuinte vai tentar interpretar a legislação de forma a enquadrar o que ele produz na alíquota mais baixa e o fisco vai tentar fazer o contrário. Então, só para vocês terem uma ideia, na Suécia, onde a propensão ao litígio é bem menor que no Brasil, e onde tem 3 alíquotas positivas, o fisco da Suécia estima que o custo burocrático de pagar imposto cairia em 30% pela mera adoção de uma única alíquota uniforme, na Suécia. Tem um segundo problema, principalmente no caso do setor de serviços, que de fato hoje é menos tributado que os bens no Brasil, que é os 2 problemas. Um deles é de ordem distributiva. Quem consome serviço é rico, quem consome bem é pobre. Então, você adotar uma alíquota mais baixa para serviço do que para mercadoria, que é o que acontece hoje no Brasil, você está favorecendo os ricos em detrimento dos pobres. Eu concordo que múltiplas alíquotas tornam o sistema complexo e o objetivo da reforma é exatamente o contrário, de simplificar. Mas se nós chegássemos, nós estamos andando assim de Kombi, né? E se nós passarmos por um Corolla igual a Suécia, já está bom, né, Rafi? Eu acho que se nós formos por umas 3 alíquotas, já estaria de bom tamanho. Daqui a pouco a gente chega no carro elétrico lá. Mas eu acho que essa transição é importante, porque, e concordo que, em geral, há um problema hoje na tributação dos serviços, que não é vista pelos prestadores de serviço, que é exatamente o efeito cumulativo, né? Que a partir do momento em que se adota um imposto plenamente não cumulativo, o efeito ainda precisa ser sentido, precisa implementar para que eles percebam que esse regime não cumulativo, mesmo que com uma alíquota um pouco maior, é mais benéfico. Agora, só uma restrição, só uma observação, concordo na maioria das questões, que há serviços que também são para a classe menos favorecida, como alguns 2 básicos que nós estamos vendo aí na pandemia: o transporte público e o serviço, muitas vezes, de saúde, de planos de saúde, etc., que não alcançam somente classe média, média alta, mas também pessoas de baixa renda, principalmente no que se refere ao transporte público. Eduardo, e a sua avaliação sobre a viabilidade da aprovação disso, se não nesse semestre, ainda neste governo? Olha, Guilherme, eu acompanho projetos de reforma tributária desde 93. Então, eu sempre fui otimista na aprovação das propostas que tramitam no Brasil há mais de 20 anos. E já fui muito otimista, como em 2019, eu acreditava muito na aprovação da PEC 45, com algumas pinceladas feitas pelo Congresso.
Com o advento da pandemia, eu acho que o cenário ficou... Eu apostaria assim, nós não podemos parar a discussão da reforma tributária, mas se nós aprovarmos ela em 2022 ou logo no início de 2023, estaria de bom tamanho. Nós não podemos parar e falar assim, vamos colocar na geladeira aqui e voltar a conversar daqui a 2 anos. Acho que isso não é bom, porque nós temos que ir amadurecendo a discussão. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez a participação de Bernard Api, economista, ex-secretário executivo e ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e diretor do Centro de Cidadania Fiscal. Agradeço também a participação de Eduardo Maneira, presidente da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB e professor da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigado, portanto. E agora o link CNJ dá notícias da Justiça com um giro por estados e por tribunais do país. A partir deste mês, cartórios de registro de imóveis de todo o país passam a contribuir para o Fundo de Implementação e Custeio do Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis. A taxa corresponde a 0,8% dos emolumentos cobrados no registro de imóveis de cada serventia. E o valor não pode ser repassado a usuários. O objetivo é modernizar o sistema registral brasileiro, com acesso eletrônico a serviços de qualquer cartório do Brasil, entre outras vantagens. Os processos que envolvem crianças e adolescentes, como os casos de adoção e destituição do poder familiar, deverão ter prioridade na Justiça, independentemente da pandemia de Covid-19. A recomendação do CNJ leva em conta a dificuldade na tramitação de alguns processos por causa da suspensão ou da paralisação do trabalho de equipes multidisciplinares durante a pandemia. O CNJ faz sugestões específicas, como o uso de vídeo para realizar audiências. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que atende aos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, aderiu ao programa Justiça 4.0. O programa é desenvolvido pelo CNJ em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e tem o objetivo de promover o acesso à justiça por meio de novas tecnologias e inteligência artificial. Tribunais de justiça, federais, do trabalho e eleitorais em vários estados já fazem parte do programa Justiça 4.0. A elaboração de uma política judiciária para os direitos da população em situação de rua no país já começou. As discussões, coordenadas pelo CNJ, envolvem entidades da sociedade civil, órgãos públicos e do sistema de justiça. O tema coincide com o eixo da gestão do presidente do CNJ, ministro Luiz Fux, que prioriza os direitos humanos e o meio ambiente. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens mais marcantes da semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! Nos últimos dias, as redes do CNJ trataram de um assunto muito delicado e importante, a disseminação de notícias falsas. E esse foi o nosso principal destaque. No dia 1º de abril, que é conhecido como Dia da Mentira, lançamos o desafio de ressignificarmos essa data. Na 3ª edição do Tuitaço Fake News Não, nós tratamos sobre os perigos de compartilharmos informações falsas com os amigos e o quanto isso pode ser prejudicial para pessoas públicas, anônimas, empresas e instituições. Por isso, dedicamos um dia inteirinho para fazer alertas e para dar dicas sobre como deixar as fake news no passado. Tribunais de todo o país nos ajudaram nessa missão lá no Twitter. As redes do CNJ, STF, STJ, TST também participaram dando dicas com a hashtag Fake News Não. E o assunto não parou por aí. No dia 2 de abril é celebrado internacionalmente o Dia da Checagem, e o CNJ também não ficou de fora dessa data. Especialmente para esse dia, preparamos um conteúdo que detalha o passo a passo de como desconfiar de uma informação e, em seguida, checar se ela é verdadeira ou mentirosa. Afinal, não é porque está na internet que é verdade. Agora, mudando de assunto, quero falar sobre um evento muito legal que o CNJ está promovendo. É o primeiro Colóquio Brasil-OEA, que vai divulgar para os países da Organização dos Estados Americanos as boas práticas jurídicas que acontecem aqui no Brasil.
Entre os temas que serão tratados estão meio ambiente, direitos humanos, agronegócio e enfrentamento à violência contra a mulher. O evento é aberto ao público e você pode participar. É só procurar a publicação nas redes sociais do CNJ e se inscrever. Ficamos por aqui e até mais. Vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela e que comprova. Tribunais são regidos pela lei e feitos por gente. Eu me recordo bem de uma situação que me deixou bem emocionado. Foi justamente quando eu era juiz da comarca de Sousa, lá no sertão da Paraíba, e na ocasião eu era responsável pelas ações relativas às interdições de pessoas. E com isso eu tinha que realizar interrogatórios dessas pessoas, entre aspas, interditandas. Muitas delas não tinham condições de vir ao fórum, diante da gravidade da perturbação mental. Lá na região de Sousa, eu me deparei com uma cena bem interessante. Um camarada já com seus 40 anos, ele estava num quarto, ele era muito violento e ao invés da porta tinham grades, cadeados, e a mãe dele morava sozinha com ele num rincão longe, num pé de serra, bem magrinha, e ele, quando eu cheguei, ele olhou para mim e disse: "O que é que o senhor deseja? Eu sou prefeito de São Paulo, vim de avião só para atender o senhor." Você veja que estágio de loucura. E, de forma muito ríspida, disse: "Ande logo, diga o que é que o senhor deseja, porque eu quero ir embora, voltar." O resto das perguntas não me falou mais nada. E eu fiz a consignação do termo de audiência e me desloquei para um outro local, chamado Casinha do Homem, já chegando já à noite, já no município aí de Santa Cruz, termo da comarca de Sousa. E lá era para interrogar um senhor, já de idade de seus 70 e poucos anos. Quando eu desci do carro, ele me indagou: "O senhor veio me servir para a guerra civil, me alistar para a guerra civil ou mundial?" Eu disse: "Eu vim para alistar para qualquer uma das guerras que o senhor desejar ir." E percebi que ele, no quintal da casa dele, havia um cruzeiro enorme. E perguntei: "E esse cruzeiro?" Ele disse: "Doutor, esse cruzeiro é justamente um local onde todos aqueles que morrem todos os dias nessa região, para subir para o céu, São Pedro, meia-noite, vem, e aqui ele destina. Se um vai para o inferno, o outro vai para o céu." E aí eu fiz todo o interrogatório. Ele disse que queria ir para a Terceira Guerra Mundial. E lavrei o termo e retornei a Sousa. Mas percebi justamente que esse estágio de loucura, de pessoas que vivem aí isoladas nas regiões, principalmente da zona rural, com perturbações e basicamente abandonadas pela sociedade. Isso me emocionou muito e por isso eu acho que a atitude do magistrado de não só ficar no seu gabinete, mas também sair do seu gabinete e ir ao encontro do jurisdicionado é muito importante, principalmente nesses casos de interdição, onde há essa complexidade que requer que o magistrado assim se desloque até locais distantes, na zona rural, onde possa se interrogar pessoas desse tipo e facilitar assim a tramitação e a conclusão do processo de interdição, para que a própria família possa assim melhor gerenciar a vida dessas pessoas em todos os outros aspectos legais. Isso me emocionou muito, porque como magistrado eu pude ser útil de forma mais presente, mais humana, fora do fórum, e fazer assim justiça. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.